Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e vamos trabalhar hoje a aula de sistema esquelético na aula de estética, tá bem? Conforme a gente conversou agora há pouco, né, essa é a continuação da primeira aula, né, a sala foi dividida em duas etapas. Sendo assim, né, eu peço que você que está acompanhando essa gravação agora, né, volte aí e assista a primeira aula, né, para dar sequência a esse tema tão importante aí que é o sistema esquelético. Agradeço a todos que estão acompanhando essa gravação, né, e que estão assistindo essa aula de maneira remota. Falando então sobre o sistema esquelético, né, falando aí sobre o sistema do corpo humano, vamos lembrar aí que ele tem várias funções pertinentes, né, a gente já viu isso na aula passada, mas é principalmente a sustentação do corpo humano. Na sequência, ele tem a proteção específica, né, de alguns órgãos vitais, né, como é a questão da caixa torácica, como também do coração e dos pulmões. E também o crânio, que a gente vai falar mais especificamente dele hoje, né, falando aí sobre as funções, né, específicas do sistema nervoso. Então, quando a gente fala sobre as funções dos ossos do sistema esquelético, vamos lembrar que é a sustentação, proteção, né, de alguns órgãos vitais. Ela serve também de alavanca, criando o movimento, tá bom? E ainda, né, a gente não pode deixar de citar que ela realiza o armazenamento para a homeostase mineral, né, sendo então uma fonte ali de cálcio, de sódio, de sais minerais de forma geral. Ela produz células do sangue, né, internamente dos ossos ali, então existe a produção da medula óssea, e ela também serve como uma armazenagem de energia, né, então armazenamento de energia. A gente entra aqui no assunto, né, de sistema esquelético, eu não posso deixar de citar para vocês, né, primeiramente o tópico da nossa aula, né? Então a gente vai abordar novamente a histologia do osso, né, falando especificamente sobre o tecido ósseo. Vamos falar sobre as células do tecido ósseo, que são três nomes específicos, né? Tem mais um ali que é embrionário, né? Uma espécie de tecido ósseo embrionário, para facilitar também o processo de calcificação, que é o item seguinte do nosso tópico de aula. Vamos falar novamente sobre o tecido ósseo, aí, uma espécie de tecido conjuntivo, né? A divisão do esqueleto humano, a coluna vertebral e o crânio, que são as partes aí específicas que a gente precisa entender, né, enquanto profissionais da área da estética, para o seu ramo de atuação, para a sua atividade e, consequentemente, no dia a dia. Quando a gente fala sobre a histologia do osso, né, vamos lembrar aí que o osso é um tecido, né, que ele contém uma grande quantidade de matriz, né, essa matriz vai ser chamada de substância intracelular, né, que ela fica interno, na parte interna do osso, né, então ela é um apanhado ali de uma substância inorgânica, né, consiste em um componente inorgânico, que é basicamente sais minerais, como cálcio, como potássio, como ferro, e também, né, tem uma parte dura ali, uma parte orgânica, né, que vai ser especificamente formado por fibras colágenas, né, que seria então uma espécie aí de flexibilidade do osso, tá bom? Então, basicamente, quando a gente fala sobre o osso aí, ou a histologia do osso, né, é a função, né, a união de um componente inorgânico, né, que vai se tornar o osso ali uma aparência, né, vai criar uma dureza desse osso, e também nós temos ali as fibras colágenas desse osso, que basicamente ali vão criar uma certa resistência, uma flexibilidade. Falando especificamente do osso do corpo humano, né, conforme a gente viu na aula passada, nós temos vários tipos de ossos, né, a gente viu aí o osso alongado, o osso curto, o osso longo, os ossos sesamoide, pneumático, a gente citou todos eles na aula passada, né, mas em grande totalidade aí os ossos vão ser compostos, então, de uma espécie de um componente inorgânico e orgânico, portanto, tornando um osso duro, entretanto flexível, né, para que ele segure uma certa resistência.
A gente observa melhor aqui nessa imagem, né, o formato aí do osso, né, que ele tem uma certa divisão específica, né, de anatomia, né, sendo então de um osso compacto, né, portanto aí produzido pelo cálcio, pelo potássio, pelo ferro, né, produzindo aí uma aparência desse osso ser mais duro, né, mais rígido, e internamente haverá ali um componente orgânico, né, tornando esse osso esponjoso, tá? Eu gosto de usar muito esse exemplo, porque puxa, todo mundo já viu isso, ou já acabou tomando banho com aquela bucha vegetal. Percebam que internamente ela tem essa aparência, né, justamente para que ela receba ali a entrada e a saída de sais minerais, né, e parece com essa bucha vegetal pela sua aparência anatômica mesmo, né, vocês vão observar ali que o osso ele é cheio de furinhos, né, cheio de cânulas, cheio de canais, e esses canais eles servem basicamente aí para facilitar a saída, né, da célula sanguínea, da produção de sangue, e a entrada aí de minerais para manutenção da vida desse osso. Quando a gente fala ainda sobre o osso, né, nós temos algumas especificidades aí micro orgânicas, né, até o tamanho desse osso ele é menor. Percebam, né, que haverá ali uma estrutura chamada ósseo, que é a estrutura, unidade principal ali, estrutural do osso compacto. Esse ósseo, por sua vez, ele, como a gente consegue perceber aqui somente nessa imagem, ele não é perceptível a olho nu, né? Então, quando a gente fala aí do ósseo, né, no próprio osso, ele quer dizer basicamente, né, que é o primário do osso, né? O ósseo, então, é a menor unidade do osso. As trabérculas, né, ou trabéculas que a gente viu aqui, são esses canais, essas cânulas, né, do osso esponjoso, por isso que ele consegue apresentar essa aparência aí de uma trama, né, de uma esponja, né, e por sua vez, essa trabécula, ela, por ser uma trabécula óssea, ela é formada ali, ela tem uma espécie de tecido modelado denso, né, rico aí em colágeno, para favorecer o reforço mecânico e também o endurecimento do osso, justamente para facilitar, né, a sua flexibilidade. Percebam aqui que nós temos duas figuras específicas, né, o canal de Havers e o canal de Volkmann. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas o canal de Haver, né, nos ossos especificamente, ele tem uma função bem delimitada que internamente, né, ele apresenta ali a passagem dos vasos sanguíneos e células nervosas. Então, se o osso ele sente dor, né, se ele porventura existe uma inflamação nesse osso, será aqui o canal de comunicação com o sistema nervoso para determinar, né, se existe alguma inflamação, alguma infecção neste osso. E, basicamente, quando a gente fala sobre o canal de Volkmann, ele serve para nutrir e também mineralizar o próprio osso. O canal de Volkmann, por sua vez, ele recebe, então, ali a passagem, né, dos sais minerais para a entrada desse osso e também aí permite, né, a nutrição e, consequentemente, a inervação desse osso. A gente vai ver outras estruturas aqui, né? A estrutura ósseo, né? Que a gente está vendo aqui, ó, né? Nessa primeira parte. A gente vai ver ele aqui na sequência, que basicamente o ósseo, ele é repartido em canalículas, lâmelas e lacunas. Esse ósseo, por sua vez, né? Percebam que haverá vários ósseos, né? Para formar um osso. E esse ósseo, né, ele vai ter aqui também delimitado o seu canal de Haver e o seu canal de Volkmann, né? Então, a gente vê aqui uma aparência maior e depois ele dividido aqui em uma aparência menor. E o periósteo, né, que vai ser a camada básica, aí, a camada de proteção do próprio osso,
que ele tem uma função delimitada aí de proteger, né, uma membrana que vai proteger o tecido ósseo, revestindo todos os ossos do corpo, né, do qual eles vão formar ali basicamente todo o esqueleto humano. Então, o periósteo é uma membrana do tecido conjuntivo que ele reveste a parede externa, a parte externa, né, e ele também tem como função produzir células novas, tem como proteger o osso e também auxiliar ali na produção de células ósseas novas. Também a gente vai ver quais são essas células ósseas nesta aula. Então, vamos só recapitular aqui. O periósteo protege o osso. O ósteo, ele vai ter uma divisão aqui de canalículos, lamelas, lâmelas, né, lacunas, e por sua vez, né, nós teremos internamente os trabéculos, que são a parte interna do osso. O canal de Havers, né, que vai servir ali para fazer a comunicação, né, com o sistema nervoso, e o canal de Volkmann, que vai nutrir basicamente aqui o osso. Então, de uma maneira bem genérica, aqui a gente consegue observar que essa estrutura do osso compacto, né, o osso compacto, então, a parte externa, e o osso esponjoso, a parte interna. Quando a gente fala sobre as células do tecido ósseo, né, eu preciso lembrar especificamente aí dessas células, que elas são chamadas de células osteoprogenitoras, né, ou osteogênicas. Quando a gente fala sobre osteoprogenitoras, osteogênicas, nós estamos falando basicamente com as células mães do osso, né, as células mães aí do tecido ósseo. Essas células osteogênicas, né, ou osteoprogenitoras, elas são basicamente, então, as células primárias do osso, né? Ela é encontrada na superfície do osso, ela é encontrada no momento de crescimento normal do osso, né? E principalmente aí na fase adulta, ocorre uma remodelação óssea total no nosso corpo, né? A partir aí dos 18 anos aproximadamente, tanto no sexo masculino como no sexo feminino, e essa camada, né, que a gente viu aí de essas células ósseas, né, que são as osteoprogenitoras ou osteogênicas, elas vão estar localizadas principalmente aí dentro dos canais de Havers, né, ou canais de Volkmann, e ainda também no periósteo, naquele tecido que ele recobre todo o osso, tá bom? Quando a gente fala sobre essas células osteogênicas, elas vão dar vida, né, vão ainda futuramente, né, se dividir em osteoblastos, né, que é essa célula um pouco mais gordinha aqui, uma célula um pouco maior, osteocitos, que é essa célula um pouco mais esticada aqui, né, que a gente vai ver a função de cada um, e o osteoclastos, né, que é essa célula um pouco maior aqui, um pouco mais abrangente. Então, a célula osteoprogenitora, né, ou osteogênica, ela tem uma formação neste início aqui do tecido ósseo. Depois, ela pode modificar a sua estrutura para osteoblasto, osteocitos e futuramente aí osteoclastos, tá bom? Eu gosto de falar bastante sobre essas células aqui, sobre sobre essas células específicas, porque cada uma vai ter uma função. Uma vai auxiliar na reparação do tecido ósseo, né, no caso de uma fratura, por exemplo. Uma vai determinar ali se o osso está precisando enrijecer, se ele está precisando endurecer, passar por um processo de formação óssea ou de consolidação óssea. E outra, né, ela vai ter uma função bem delimitada ali de reabsorção do sódio, reabsorção do potássio, só que, por sua vez, ela pode cansar ali ao longo do tempo, né, pedir a aposentadoria, e aí, naturalmente, vai apresentar algumas doenças aí, como a osteoporose, por exemplo. Então, vamos recapitular que a célula osteoprogenitora é a célula primária do osso, né, a célula do tecido ósseo de maneira primária. Ela pode se subdividir ali em osteoblasto, osteocistos e osteoclastos. Pode parecer um pouco difícil de guardar esses nomes, né? Mas a gente vai trabalhar com elas aí para facilitar o entendimento de todos.
Quando a gente fala, então, das células osteoprogenitoras, né, osteogênicas de modo geral, elas sofrem mitose, né, elas têm uma divisão celular para se tornarem osteoblastos. Então, essa célula progenitora, ela se divide, né, em 2, 3, 4 partes, para que ocorra ali o nascimento, né, o surgimento do osteoblasto. Essa célula ainda osteoprogenitora ou osteogênica, ela serve basicamente para revestir toda a superfície externa e interna do osso. Ela é encontrada principalmente no periósteo, né? E ela tem ali como função, então, de se tornar osteoblasto, osteocistos ou osteoclastos futuramente. A célula osteoprogenitora, ela tem ainda a sua matriz óssea, né, de colágeno, glicoproteínas de um modo geral, e os proteoglicanos, né, que são ali estruturas químicas, né, físico-químicas de funcionamento do corpo, basicamente proteína e glicose. Elas são encontradas, então, no periósteo, né, e esse no endósteo, né, e os canais ósseos vão conter ali os seus vasos sanguíneos, né, então eles são ricas em vasos sanguíneos, justamente porque elas são células ósseas, né, que elas vão precisar de bastante irrigação para irrigação sanguínea, né, fluxo sanguíneo, para que eles se tornem células maduras, né, células mais velhas. Então, basicamente, se a gente for criar ali uma sistemática para a gente memorizar e guardar a função do osteoprogenitora, vamos lembrar do seu nome, né, que basicamente osteo significa osso, e gênicas ou progenitoras significa germinar, significa que essas células elas vão se tornar células adultas, células maduras no futuro, tá bom? É como se fosse células imaduras, né, células novas aqui, que futuramente vão se tornar osteoblastos. Os osteoblastos, né, percebem que eles são maiores, né, que eles comeram bastante, receberam bastante nutrientes, receberam bastante proteínas e eles cresceram, né, ampliaram seu tamanho. Sendo assim, as células que vão formar os ossos, né, serão os osteoblastos, serão esses ossos um pouco maiores, né, essas células ósseas maiores. O osteoblastos, por sua vez, ele não possui uma capacidade de divisão mitótica, né, ou mitose, igual às células anteriores, ali as células progenitoras, né, e elas são encontradas na superfície do osso, né, então, quando a gente consegue identificar ali, verificar através de um microscópio, vocês vão conseguir verificar somente os osteoblastos, né, não vão conseguir verificar ali, no caso, as células osteoprogenitoras. As células osteoprogenitoras, elas são células germinativas do osso. Após um certo tempo, né, após os 18 anos aí, o tecido ósseo, né, ele vai se tornar um osteoblasto, tornando-se então uma célula madura, né, diferente aí da osteoprogenitora. O osteoblastos, né, ele é responsável por realizar a síntese, né, a compactação do osso, né, então sendo uma matriz óssea ali de colágeno, né, de glicose, e por sua vez, né, ele vai representar também a saúde do osso. Quanto maior o osteoblasto nos ossos, mais saudável estará aquele osso. Esse osteoblasto, ele tem como função principal, então, a maduração do osso, ele se tornar mais rígido, mais consistente, e por sua vez, né, ele vai ser maior aí, porque ele vai geralmente estar representando ali um indivíduo adulto. Osteocitos, né, eles são células ali que ficam isoladas na matriz óssea, né, ele fica ali interno do osso, né, a gente vai encontrar ele dentro do canal medular, dentro do canal dos ossos, ali dentro da parte interna dos ossos, e quando a gente estuda os osteocitos ali de uma maneira mais a fundo, né, principalmente ali dentro
da fisiologia do sistema humano, do corpo humano, percebam que o osteocitos, ele vai simplesmente exercer uma função de reparação e de manutenção do osso, né? Isso vai ser fundamental quando a gente for estudar a questão de fratura, né, ou consolidação óssea, para que a gente entenda por que que o osso ele cicatriza, né? Ele se consolida sozinho, né? Quando a pessoa quebra um osso, ele quebra um membro inferior ou superior, por que que o médico engessa lá ou coloca uma tipóia, né? Justamente para que esse osso seja reparado internamente, né? Então, o osteocitos ele vai ficar mais interno do que o osteoblasto, né? O osteoblasto fica mais externo, e o osteocito ele vai ter uma função de manutenção e reparação tecidual ao longo da vida. E assim como o osteoblasto, né, a única semelhança de um para o outro aí, percebam que o tamanho também é diferente, né? A única diferença, a única semelhança entre eles é que eles também não têm o potencial mitótico, ele também não realiza a mitose. Só quem vai realizar essa divisão celular, chamada mitose, será lá as células osteoprogenitoras ou osteogênicas. Já os osteoblastos, né, eles são encontrados também na superfície do osso e eles atuam na reabsorção óssea, né? Então, eles têm uma aparência aí de, de reabsorção, né? Eles podem servir ali para buscar proteínas para o osso, eles podem também, se houver ali uma fratura, receber as partículas dos ossos, e também elas são importantes no desenvolvimento, crescimento e na manutenção e no reparo do osso, em conjunto aí com osteocitos. O que ocorre na questão do osteoblasto é que ele identifica o envelhecimento do osso. O osteoclasto, né, diferente do osteocitos e do osteoblastos, o osteoclasto ele tem ali uma presença, né, muito significativa nos indivíduos mais velhos, né? Então, começa ali um processo de absorção e de remodelação óssea do tecido ósseo, e o osteoclasto, ele vai, vamos falar assim, que ele vai se aposentar mais cedo do que os outros tecidos, né? Então, ele deixa de exercer a sua função, né? E após o desenvolvimento, crescimento e manutenção do osso, e começa a ter uma falha na reparação desse osso, principalmente aí em indivíduos mais velhos, né? Em pessoas mais velhas, né? Em alguns estudos aí a gente começa a identificar que o osteoclasto ele apresenta essa falha, né, na reparação do osso a partir dos 45 anos de idade, tá? E também, né, dependendo de caso para caso, com o uso de medicamentos, né, como anticoncepcionais, como anti-inflamatórios, né, eles acabam criando ali uma provável, né, aposentadoria mais cedo desses osteoclastos. Eles ainda existem, mas eles deixam de fazer a reparação do osso, né? Então, é uma porta cheia aí para a entrada de infecções nos ossos, né? Como uma delas, a osteomielite, né? Como a inflamação do osso, ou ainda em casos mais graves, né? A osteoporose, né? Por isso que é fundamental aí para as mulheres, principalmente aí no período, né, da menopausa, fazer um acompanhamento, né, das células ósseas através de um exame chamado densitometria óssea, para verificar ali os gráficos e as curvas de absorção desse osteoclastos, tá bom? Quando a gente fala sobre essas células, é obviamente aí que vai depender de pessoa para pessoa, depende de fatores genéticos, de fatores ambientais, de medicamentos, mas em grande parte aí o que a gente consegue identificar que a partir dos 45 anos já começa a ter uma diminuição dessas células ósseas chamadas osteoclastos, que tem como função básica o reparo tecidual, o reparo do osso.
Quando a gente fala sobre uma fratura, né, eu gosto de citar essa questão do processo de calcificação, que é o que ocorre mais facilmente, mas ao longo da vida, né, ao longo do dia a dia, a gente tem vários impactos, a gente sofre vários impactos no osso, e tanto o osteoblasto, o osteocitos e o osteoclastos, eles agem para que o osso ele se mantenha íntegro. Então, eu estou andando na rua, eu estou correndo, estou andando de bicicleta, esses tecidos, né, o tecido ósseo, então, que é um tipo de tecido conjuntivo, ele continua agindo ali na proteção do osso para que ele não tenha uma fratura, para que ele não tenha uma desmielinização, para que ele não tenha uma ruptura desse osso, né, não gerando uma inflamação no sistema, internamente no osso. Quando a gente fala sobre o processo de calcificação, diferente dos demais tecidos conjuntivos, né, que a gente chegou a ver ali o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso e o tecido sanguíneo, o tecido ósseo, né, ele tem uma matriz de osso, né, ele é uma matriz na matriz óssea vai conter sais minerais de uma maneira abundante, né, diferentemente do tecido cartilaginoso, que quase não tem tais minerais. O tecido sanguíneo, ele tem sais minerais, mas que são derivados, aí são retirados do osso, né? E o tecido adiposo, ele tem muito poucos sais minerais, como o cálcio, o fosfato de cálcio, né? E, consequentemente, o potássio, que vão ser, potássio e ferro, que vão ser a composição do osso. Então, o osso é composto pelas essas células, né? E as células elas são ricas em sais minerais, como potássio, como o cálcio, como o fósforo e como o ferro. À medida que esses sais são depositados ali pelos osteoblastos, em torno das fibras colágenas da matriz, o tecido ele vai endurecer. Então, os osteoblastos, né, quando eles estão ali na sua formação madura, né, eles deixaram de ser osteoprogenitores ou células germinativas, elas começam a ficar mais velhas, né? Começam ali a ter uma aparência de uma célula madura, elas começam a enrijecer o osso, né? Tornando ali uma fibra colágena, né? Como matriz, e esse processo de endurecimento é denominado ali como calcificação. Né? Então, quando a gente fala sobre a calcificação especificamente, vamos lembrar que ela ocorre ao longo de toda a vida. Entretanto, a parte principal que vai ocorrer ali no indivíduo adulto é a partir dos 18 anos. Tá? Existem teorias, existem estudos, né, que relatam ali que essa ossificação ela ocorre nas mulheres mais cedo, né, principalmente ali a partir da primeira menstruação, e no homem isso vai ocorrer um pouco mais tardiamente, né? Vamos lembrar ali que antigamente nós tínhamos períodos específicos, né, ou datas pré-determinadas para que isso viesse a acontecer, né? Mas tudo depende de uma questão hormonal também. Mas então a gente utiliza aí como base a data de 18 anos, né? Então o processo ósseo formado de maneira completa com 18 anos. No sexo feminino, é citado aí a questão da primeira menstruação, mas isso é apenas uma teoria, né, que ela é defendida por diversos profissionais da fisiologia e da anatomia, né, mas nem sempre isso é eficaz, né, não é generalizado. Afinal de contas, a gente pode ver ali que existe uma questão de hormônio, né, mais rico em alguns alimentos e, consequentemente, o processo de amadurecimento ele pode acontecer antes mesmo dos 18 anos, tanto no sexo feminino como no sexo masculino. Quando a gente fala sobre o processo de calcificação, então, né, em média, né, isso simplesmente um padrão aí que a gente está apresentando para vocês. O processo de consolidação de uma fratura, ele leva em média de 4 meses, tá bom? Que ocorre numa fratura, numa queda ali, uma pessoa sofreu uma queda e teve uma fratura identificada. Percebam que a gente tem aqui nessa primeira camada, né, o osso compacto rompido, né, e o osso esponjoso também rompido. Haverá então um hematoma, né, um extravasamento sanguíneo
né? O hematoma, ele é uma forma de reparação, né? É bom quando sangra, né, o osso, porque a gente sabe que se a saúde daquele osso estiver íntegra, futuramente, aí dentro de 4 semanas, de 4 meses aproximadamente, esse osso estará inteiramente consolidado, né? Vocês lembrarem aí de algumas fraturas que ocorreram no esporte, né? Como a fratura do Anderson Silva numa luta, a fratura de um jogador de futebol, né, chamado Michael Leite, que ele teve uma fratura jogando, né, ele recebeu uma entrada ali num carrinho, acabou tendo uma fratura. É muito comum acontecer isso durante o esporte, né? Entretanto, isso também pode acontecer ao longo da vida de cada ser humano, através de um acidente de carro, através de uma queda, ou ainda através do processo de envelhecimento ao longo da vida ali, pode ocorrer essa fratura. Dentro, então, da primeira semana, né, o osso vai sangrar, né, definitivamente o que ocorre é esse sangramento, que ele é retido pelo periósteo, né, então essa membrana, ela serve também para segurar ali todo o sangramento do osso. Na segunda semana, né, dentro da segunda semana, vai começar, através do osteoblastos, né, uma espécie de calo, né, chamado de calo mole, né, entretanto, esse calo ele é aumentado, né, percebam ali que ele está bem inchado, né, por causa da ação do osteoblasto, e ele começa a realizar uma reparação. Na sequência, aqui dentro das 4 e 16 semanas, né, vai ter aproximadamente ali 1 a 2 meses, haverá uma trama ali produzida pelo osteocistos, né, então o osteocito ele tem aquela, aquela aparência de ser mais esticadinho para que ele forme esse calo, né, esse calo que ele vai deixar de ser calo mole para se tornar um calo duro, né? E futuramente aqui, né, ele vai ter uma espécie de um remendo, né, vamos falar assim, né, que é a formação específica do osso dentro de 4 meses, tá bem? Isso vai depender, obviamente, da idade da pessoa, vai depender, obviamente, do tipo de fratura, né? Então, dentro de uma maneira geral, quando a gente fala sobre o processo de calcificação, a única coisa que é exigido, né, é o uso de uma estabilização, seja ela um gesso, seja ela uma cirurgia, né, uma fixação de placa, ou seja ela ainda a utilização de uma tipóia, né? Por isso que o médico geralmente acaba citando, né, orientando ali para o indivíduo ficar tanto tempo em casa, com o pé elevado, sem receber carga, sem receber apoio, né, sem receber o peso do corpo em cima daquele osso, tá bom? Justamente porque houve ali um extravasamento sanguíneo, houve uma reparação na sequência e futuramente ali haverá uma cicatrização, né, desse osso. Ele vai ter ali o sinal da fratura, entretanto, percebam, né, que quase que é imperceptível ali de um osso, num osso comum. Então, há um remodelamento desse osso, voltando à sua aparência normal. E isso ocorre em fraturas, né, em acidentes, ocorre ali em traumas específicos, né, e justamente o processo de calcificação haverá ali a ação do osteoblastos, osteocitos e, por final aqui, do osteoclastos. O tecido ósseo, né, o osso não é completamente sólido, né, percebam que haverá o osso compacto e o osso esponjoso. Todos os ossos, eles vão ter ali os espaços que a gente chegou a citar no começo da aula, por isso que ele vai ter uma aparência esponjosa, né, por isso que ele parece aquela bucha, aquela esponja vegetal, entre seus componentes duros. O espaço, né, eles vão fornecer ali dentro de canais, os canais que a gente citou, né, tanto os canais trabeculares, como os canais de Volkmann e de Haver, que eles vão suprir, né, vão ter ali os vasos sanguíneos e vão suprir ali as células ósseas com seus nutrientes. Então, o osso, o tecido ósseo, de modo geral, ele é uma mistura, né, de uma parte compacta e uma parte esponjosa. A parte compacta para manter a fixação, para que ele mantenha a sua aparência, a sua dureza,
e a parte esponjosa para que ele permita ali uma certa flexibilização, né, para que o osso ele não quebre, né, tão rapidamente. Se a gente pegar ali um pedaço de madeira e exercer uma força, né, um graveto, ele facilmente vai se quebrar. Agora, se você pegar um pedaço de plástico e exercer uma força tão significativa quanto você exerceu no pedaço ali de graveto, de madeira, ele vai flexibilizar, né, ele vai dobrar, mas ele não vai quebrar efetivamente. Óbvio, né, que depende da força, depende do que você estiver fazendo. Mas, em teoria, a parte esponjosa ela serve para que haja essa flexibilização e que ele não quebre a todo momento. Percebam, né, que há essa aparência interna aqui de esponja e a parte externa de mais dura, né, mais com maior dureza, justamente para permitir a fixação, né, ou a manutenção do indivíduo na postura em pé, receber impacto, proteger as estruturas do corpo. Mas quando a gente fala de movimento, né, obviamente que essa parte esponjosa aqui ela vai servir para que haja a flexibilidade do osso. Então, o osso é formado pela parte externa, né, de tecido ósseo, né, compacto, né, duro, e internamente haverá ali o tecido ósseo esponjoso, que permite a sua flexibilização, a sua flexibilidade. O tecido ósseo compacto, ele contém poucos espaços, né? Então ele é mais fechado, ele é mais compacto. Ele forma uma camada externa de todos os ossos, né? E tem o maior volume do corpo dos ossos longos, né? Então ele vai ser mais alongado ali, ele vai ser basicamente ali, toda a parte externa do osso. E o tecido ósseo compacto, ele fornece uma proteção e suporte, vai auxiliar os ossos longos a resistir ao estresse do peso colocado sobre eles. Para vocês terem mais uma ideia, né, o nosso corpo ele foi programado, assim, alguns ossos, né, obviamente, principalmente o osso do fêmur e o osso do húmero, e recebeu uma carga ali, um impacto de aproximadamente 600 quilos, tá? Por isso que a gente vê ali pessoas que são fisiculturistas, que são profissionais aí da educação física, quando vão para a academia, eles conseguem levantar 600 quilos no supino, por exemplo, ou conseguem empurrar ali no leg press até mais que 600 quilos. Só aqui que acontece, a gente está falando que ele foi capacitado para receber um peso, e através do estresse, através do mecanismo, através de leves rupturas, né, isso pode, obviamente, criar uma fratura por estresse, né, uma fratura devido ao tanto peso que foi colocado ali naquele osso. Isso serve para profissionais aí da educação física, serve para profissionais aí do futebol, serve para profissionais de qualquer esporte, né? Por isso que pode ocorrer ali simplesmente a pessoa está treinando e quebra um osso, né? Ela não quebrou naquele momento, não quebrou por causa daquele peso, ele quebrou porque o osso ele fadigou, ele cansou, né? De tanto peso, de tantos anos ali recebendo esse impacto. Já o tecido ósseo esponjoso, né, ele tem um contraste ali com o tecido ósseo compacto, né, porque ele é trabecular, né, quando a gente usa essa terminologia fica até meio difícil aí a gente explicar o que é um trabérculo, né, ou um trabéculo, mas é aquela parte interna da esponja vegetal, da bucha vegetal, tá? Ela é tramada, ela é trabécula, né, porque ela tem ali pequenos buracos, pequenos furinhos, que elas têm uma ramificação ali, por isso que ela recebe esse nome de esponjoso. Ele consiste, então, numa rede irregular de lâminas finas de osso, denominadas aí trabéculas. Sendo assim, então, o osso ele é formado de um tecido ósseo compacto, né, compacto e um tecido ósseo esponjoso. Em todo o corpo, né, haverá os ossos, conforme a gente citou na aula anterior, né, e vai ter uma divisão aqui, uma primeira divisão que vai ser em tecido ósseo, né, formando um esqueleto axial e também formando esqueleto apictingular. Eu vou explicar eles dois basicamente,
Mas quando a gente fala sobre esqueleto axial, eu estou falando sobre crânio, costelas, coluna vertebral. O esqueleto apendicular, ele vai ser formado pelos membros superiores e pelos membros inferiores. Percebam que o esqueleto apendicular, né, não entrará aqui a região da bacia, a região que nós chamamos aqui na anatomia de quadril, né, que é formado pelo pubis, pelo ilho, isquio, né, toda essa estrutura aqui do nosso quadril. Então, essa primeira divisão do esqueleto humano vai ser dividido em esqueleto axial, né, que ele tem aqui uma função basicamente de manter a nossa postura em pé, ele serve para realizar abertura e fechamento do pulmão aqui através das ações das costelas, ele serve também para flexionar a nossa coluna, para flexionar ali a nossa coluna vertebral. E nós temos o esqueleto apendicular, que ele basicamente ele vai ter as funções do membro superior, né, como rotação, como flexão, extensão dos membros superiores, e também ali a flexão, rotação, a extensão dos membros inferiores. Esses movimentos que eu estou citando para vocês são movimentos que a gente estuda na cinesiologia, né, no estudo do movimento do corpo humano. Então, quando a gente vai falar sobre movimento, a gente vai falar isso na aula que vem, que a gente vai falar sobre músculos, percebam que há uma ação do esqueleto axial e do esqueleto apendicular, né? Então, quando a gente fala sobre essa divisão de esqueletos, né, basicamente é a formação dos ossos e depois ali tem uma divisão entre crânio, costelas e coluna, que serão formados pelo esqueleto axial, então em 3 partes, né, crânio, coluna e costelas, só para você guardar aí as 3 letras Cs, né, crânio, coluna e costela, e esqueleto apendicular, que serão ali os membros superiores, né, que estão numa parte superior do tronco, e a parte dos membros inferiores, que estão inferior ao tronco. Então, os braços e as pernas, membros superiores e membros inferiores. O esqueleto axial ele é composto por 80 ossos, né, que vai compreender ali o crânio, as vértebras, né, a costela e o osso externo, que é aquele osso que vai fazer ali o fechamento da caixa torácica, né, da região torácica. Então, dentre esses 80 ossos ali, estão todos os ossos do crânio, que a gente vai citar aqui para vocês hoje, as 33 vértebras que nós temos na coluna, todas as costelas que nós temos, né, aqui na região lateral do pulmão, e também o externo, que é a parte do fechamento ali da costela, formando a caixa torácica, que vai proteger tanto os pulmões como o coração também. Já o esqueleto apendicular, ele tem ali 126 ossos, né, então tem um pouquinho a mais, que consiste ali em ossos do membro superior e inferior, né, conforme a gente citou aqui, o esqueleto apendicular, existe a formação dos membros superiores e inferiores, né, mais os ossos aí do cíngulo, que vão conectar os membros ao esqueleto axial. Quando a gente fala sobre cíngulo, eu até deixei um slide específico para a gente citar sobre isso, a gente precisa entender o funcionamento do corpo, né, e, consequentemente, o movimento. Então, quando a gente fala sobre cíngulo, nada mais é ali do que a junção dos ossos do membro superior e inferior com o esqueleto axial. Vamos totalizar, basicamente, aqui, 206 ossos. Então, quando a gente fala aí do corpo humano adulto, nós temos, em média, 206 ossos. E uma curiosidade, né, a criança ela nasce com mais de 300 ossos. Eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente, mas é que ao longo da vida ali, terá uma ação das osteoprogenitoras, né, terá uma ação dos osteoblastos, osteocitos e osteoclastos, formando ali, consolidando e formando um osso adulto. Então, em média, ali, um adulto, né, sem nenhuma sacralização, sem nenhum osso a mais, terá em média de 206 ossos no corpo. O cíngulo do membro superior, né, ele é formado por cintura escapular, pelo braço, né, pelo húmero aqui, né, pelo rádio una, que são ossos do antebraço,
e todos os ossos da mão que a gente viu na aula passada, né? Tanto o carpo, o metacarpo e as falanges. Carpo é a região mais próxima aqui do rádio e da una. O metacarpo é os ossos aqui da palma da mão, né? Que a gente consegue tocar aqui, sentir através do tato. E as falanges aí são basicamente as extremidades da mão, né? Também chamado aí de quirodáctilos, né, na anatomia, mas eu prefiro falange, que é um nome mais bonito e mais fácil de guardar. Quando eu falo sobre cintura escapular, né, o símbolo do membro superior, eu estou falando aqui sobre a região do ombro, né, que ela é formada por clavícula, que é esse osso mais alongado que fica aqui na região frontal, né, do nosso tórax, né, a parte do tórax, a parte frontal aqui do nosso tórax. E nós temos a parte dorsal, né, que a gente consegue identificar a escápula, que antigamente também era chamada de omoplata, né, na anatomia ali ela mudou o nome em 96, né, e hoje em dia é chamado somente de escápula. Esse osso do húmero, né, que é um osso formado ali na região do braço, né, ele tem uma união aqui através da cabeça do húmero, juntamente com a escápula e com a clavícula, e ele tem um prolongamento aqui até a região do cotovelo, sendo então o segundo segmento aí do membro superior. Haverá um terceiro segmento, formado pelo rádio e una, né? Vamos só para a gente memorizar aqui qual que é o rádio, né? O rádio é o mais espesso, mais grosso aqui, né? E a una é o que fica aqui embaixo, né? Que a gente às vezes acaba batendo a região do cotovelo aqui, sentindo uma espécie uma energia, né? Uma espécie de um choque aqui na região do cúbito, a região do cotovelo. O rádio, né, ele fica aqui mais próximo do polegar, né? Então, a forma de a gente memorizar, guardar aqui, que o rádio, né, a gente vai ter o polegar aqui, que vai ser a nossa antena do rádio, né? Então, a gente consegue guardar ali, que ele fica na região mais proximal, aqui mais próxima do rádio, do polegar. E por sua vez, a gente tem todos os ossos da mão aqui, o carpo, o metacarpo, e todos os ossos que a gente citou na aula passada, né, os ossos da mão, como o captato, o amato, né, como o semilunar e escafoide, que são os ossos aí principais da mão. Já o símbolo dos membros inferiores, né, nós temos ali também o ilíaco, né, ou os ossos do quadril, né, a gente falando sobre cintura pélvica, basicamente aqui é o primeiro segmento, né, do nosso símbolo dos membros inferiores, né, a gente falou sobre os membros superiores, agora estamos falando sobre membros inferiores, e a cintura pélvica, ela é um osso, né, que é muito famosa aí por ser chamado simplesmente de bacia, né, mas ela daria para a gente fazer uma aula só de quadril aí para a gente entender um pouquinho melhor o seu funcionamento. Essa parte interna aqui que eu estou mostrando para vocês através do cursor do mouse, ele é chamado de ilíaco, né, ou osso do quadril, ou ainda bacia, né, porque muita gente associa que parece com uma bacia. Nós temos a região sacral, que é esse osso que faz parte da coluna, mas ele não entra ali no esqueleto axial, ele entra no esqueleto apendicular. E nós temos o osso do cóccix, que ele é um minúsculo aqui, bem pequeno, né, na parte do quadril. Então, esse osso ilíaco, né, ele faz parte do primeiro segmento, né, que ele recebe ali o fêmur, né, fazendo a primeira articulação aqui do quadril, né, especificamente o fêmur, né, ele fica encaixado aqui no quadril com uma pressão negativa, né, da cabeça do fêmur, né? Se a gente tinha a cabeça do húmero lá no símbolo do membro superior, aqui nós temos a articulação do quadril, né, a articulação do fêmur com o osso do quadril, fazendo aí o símbolo do membro inferior. Por sua vez, o fêmur é o maior osso do corpo humano, né, sendo aí o segundo segmento, que vai dar estruturação à musculatura da coxa. Nós temos ainda, né, o terceiro segmento ali formado, né, pela tíbia e fíbula, né, que antigamente era chamada de perônio, né, a fíbula lateralmente aqui,
era chamada de perônio, e a tíbia é o osso maior que nós temos aqui em comparação com a fíbula, né? Então, tíbia e fíbula. E depois nós temos aqui todos os ossos do tarso, metatarso e as falanges também aqui nos ossos do pé, ou formando o quarto segmento. Então, também as falanges do pé podem ser chamadas de pododáctilos também, né? Mas eu prefiro falange, que é mais fácil a gente memorizar e mais fácil da gente guardar. Então, é tarso, metatarso e falanges aí do osso do pé. A gente viu na aula passada também o nome dos ossos do pé, de cada um aí deles, né? Mas, basicamente, quando a gente fala sobre os ossos do pé, a gente está falando ali sobre talos, navicular, cuneiforme, intermédio, lateral e médio, né? Metatarso e cuboide, né? Que são os ossos minúsculos aqui próximo do tornozelo. Tá? Aí, além do calcâneo, que fica ali na parte posterior. A coluna vertebral, né, é um show à parte, né, uma estruturação à parte. Quando a gente fala sobre a coluna, nós estamos falando aí sobre uma série de divisões do corpo, né, lembrando basicamente que a coluna ela vai ser toda dividida aí entre vértebra e disco intervertebral. O disco vertebral ou intervertebral, né, porque ele fica entre as vértebras, né, ele vai ser dividido aí por um anel fibroso, que é a parte externa do disco, né, que era toda essa parte aqui, como se fosse uma espécie de mola, né, de amortecimento aqui, e o núcleo pulposo, né, que é essa parte rígida aqui, que é bem semelhante ali a um líquido, né, que vai absorver todo o impacto da coluna vertebral. A coluna vertebral, por sua vez, ela vai ser dividida em cervical, torácica, lombar, sacral e coxígena, né? O cóccix aqui é o menor osso do corpo humano, é um dos menores ossos da coluna vertebral, né? Sendo então ali um osso que basicamente vai servir ali para orientar e para fazer junção ao quadril. O osso sacral, né, que ele nasce na coluna vertebral, né, quando uma criança ele nasce todo. Esses ossos sacrais eles nascem todos subdivididos, eles não têm uma unificação, né, e por sua vez, ao longo do indivíduo adulto, eles sacralizam, né, eles enrijecem, se tornando extremamente rígidos e duros, sem articulação e também sem o disco intervertebral. Tanto a região cervical, torácica e lombar, né, eles terão esse disco intervertebral, né, que vai basicamente ali servir de amortecimento para que um osso não encoste no outro. E nós temos uma divisão aqui anatômica, que é as vértebras cervicais, ela tem em média 7 vértebras cervicais, 12 torácicas e 5 lombares. Essas vértebras, né, elas são totalizadas ali em aproximadamente 33 vértebras, né? Conforme eu falei para vocês, nós temos 7 na região cervical, 12 na região torácica, 5 na região lombar, e por sua vez haverá ali, né, 5 ossos sacrais e 4 ossos coxígenos, tornando ali basicamente 33 vértebras ao longo da coluna vertebral. Eu falo que ela tem uma anatomia à parte, porque ela tem ali diversas formas, né, de apresentar o seu funcionamento e também de apresentar algumas patologias. As mais comuns, aí, as mais famosas, são as famosas hérnias de disco, né, que o disco intervertebral ele está entre as vértebras, o osso, ele vai através de um movimento aqui de mecanismo de ação de cima para baixo, de um lado para o outro, né, recebendo impacto, e esse disco vertebral ele pode simplesmente se romper tanto para frente, como para trás, como para o lado, como é os casos que a gente está mostrando aqui, né, de abaulamento, extrusão, sequestração ou ainda protusão. O mais famoso aqui ainda acaba sendo a protusão. O que muita gente não sabe é que, em média, nessa coluna vertebral, uma hérnia discal, né, uma hérnia de disco, ela gera em torno de um certo tempo, né, em torno de 3 meses, ela pode voltar
a sua anatomia normal, né? Por isso que muitas dores, aí elas duram cerca de 3 meses na coluna, né? E o disco intervertebral, ele volta para o seu canal de origem, para a sua estrutura de origem, né? E essa dor simplesmente sumindo, desaparecendo, né? Mas, na verdade, é que o disco, ele sofreu uma ruptura e houve ali através do colágeno, houve uma reparação desse tecido. Obviamente, também através da irrigação ali, da nutrição, através de diversos nutrientes na coluna. O que pode acontecer também é o indivíduo nascer com essa alteração, né, esse acidente ósseo chamado SMOR, né, que se escreve dessa forma, mas tem essa pronúncia, né, SMOR, que é basicamente uma hérnia discal para baixo, né? Então, o disco ele não vai nem para frente, nem para trás, nem para os lados, mas ele vai para baixo ou para cima, né? Então, pode aparecer também esse tipo de hérnia discal. E o pior, né, das situações aqui é a sequestração ou sequestro de medula, que o disco intervertebral ele entra no canal medular, tá? O canal medular é essa parte aqui que vocês estão observando, né? Aqui passa a medula espinhal, né, o canal medular, e aqui que passa também diversos pares, nervos cranianos, que vão ser nervosos, vão receber impulsos elétricos e nervosos que vão originar ali, o movimento do corpo humano, seja no membro superior ou membro inferior. Falando especificamente do crânio, né, justamente para a gente entender aí as origens dos nomes e ainda a localização, né, de cada nome do crânio humano, para facilitar provavelmente ali uma orientação ali em limpeza de pele, né, em ações ali, em protocolos para atendimento de reparações em tecido ou reparações na face, né? A gente fala sobre o crânio, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, neurocrânio, e a segunda é o víscerocrânio, né? Então, vamos só associar aqui o neurocrânio. Ele vai se formar ali a parte nervosa, a parte neurológica, né? E o víscerocrânio terá ali estruturação de receber as vísceras, né? Ou especificamente alguns órgãos que ficam localizados ali na cabeça, né? No crânio humano. O neurocrânio ele vai possuir um teto, que ele é semelhante a uma abóbora, tá? É uma expressão que pouca gente ouve, né? Mas quando você assiste algum filme ou já foi em uma igreja, principalmente as igrejas católicas, elas são formadas de uma abóbora, né? Que basicamente ali é uma cúpula, a região interna do teto da igreja. Essa abóbora, ela é como se fosse uma região côncava, né? Uma região aumentada, né? Então forma ali no neurocrânio uma estruturação ali para recepção, né? Do encéfalo, do cérebro do corpo humano. E também tem um assoalho, que é a famosa base do crânio. Assoalho, então, é o lugar onde fica fixo, onde fica preso ali o encéfalo e o tronco encefálico e, consequentemente, todo o sistema nervoso central do corpo humano. O víscerocrânio é chamado também de esqueleto da face, né, que são os demais ossos ali que vão constituir o crânio humano. Consiste, então, né, dos ossos ali que vão circundar a boca, o nariz, né, e vão também ali contribuir ali para a formação das órbitas, né? Não temos somente a órbita dos olhos, nós temos órbita, toda a região orbital, né? Ela recebe esse nome porque ele é mais ovalado, né? Então nós temos ali os olhos, nós temos o nariz, a boca, os ouvidos, né? Todas as regiões são chamadas de órbitas, mas é óbvio que é mais famoso, né, pela região dos olhos. Quando a gente vê, então, os ossos aí do crânio, né, vamos lembrar primeiramente aqui que a gente tem o osso frontal, né, que ele fica aqui na região do fronte, na região frontal do crânio. Nós temos aqui os ossos lacrimais, ossos nasais, zigomático. Eu vou passar todos eles aqui de uma maneira mais desacelerada, né, mas para a gente entender, né, que cada um vai ter uma nomenclatura. Eu gosto bastante dessa imagem, porque percebam que cada cor recebe um nome e cada ruptura, ou cada fissura, cada acidente ósseo aqui
terá um nome, né? Então, nós temos aqui o forame mentual, né, que é a região aqui onde vai receber bastante músculos da nossa mandíbula. Nós temos aqui o maxilar, que a gente consegue, através do dedo aqui, passando na região superficial do lábio, né, a região superior do lábio, a gente consegue identificar a localização, né, ou a entrada ali da raiz dos dentes. A gente consegue pressionar aqui e encontrar o osso zigomático, né, próximo aos olhos. O osso lacrimal a gente não consegue tocar ele, né, a gente consegue simplesmente verificar ele aqui, mas ele fica atrás dos olhos. Nós temos o osso nasal que a gente consegue apertar, o osso temporal na região aí próximo ao ouvido, né, ou à orelha, né, a gente consegue identificar ele, o osso parietal, a gente vai citar todos eles. O neurocrânio, né, que é aquela parte, principalmente ali onde vai ficar acomodado o encéfalo, onde vai ficar acomodado o cérebro humano, ele é formado, né, pela parte frontal, apenas um osso, occipital, apenas, aí nós temos, na verdade, nós temos o parietal com 2 ossos, né, tanto na parte lateral esquerda como na parte lateral direita. Nós temos o occipital, né, que aqui a gente não consegue ver nessa imagem, mas é na parte posterior, eu vou mostrar isso para vocês ao longo da aula. Nós temos aí a região esfenoidal, né, ou esfenoide, que fica na região atrás dos olhos, a etimoidal, né, ou etimoide, que fica aqui nos ossos lacrimais, né, a parte interna do crânio também, e nós temos o osso temporal, né, que vai ficar na região lateral aqui atrás da orelha, né, abaixo da orelha. E nós temos ainda a região parietal aqui, que é um lugar onde a gente nós temos dois ossos, né, tanto na temporal como na parietal. Nós temos 2 ossos, mas especificamente a região parietal, ela tem uma função muito muito delimitada no nascimento, né? Então, quando a criança ela nasce, ela tem uma espécie de compactação, ela se diminui de tamanho para facilitar a passagem do recém-nascido ali, né, durante o nascimento. Então, a região do parietal, ela também é chamada ali, né, ela tem regiões específicas, né, do crânio de uma criança, chamado de fontanelas ou ainda de moleiras, né? Então, se vocês, porventura, forem ter contato aí com criança, né, durante a atividade profissional de vocês, ou ainda para as mães de primeira viagem, né, vão saber aí que existe na região, né, frontal aqui e na região occipital, na região posterior aqui do crânio, as moleiras, né, como é famoso aí, mas a nomenclatura correta é fontanela, é o nome dado àquela região alta e mediana, né, na região alta ou na parte mediana da cabeça da criança, que facilita a passagem no canal do parto. Após o nascimento, né, e até 24 horas depois, praticamente, ela volta ao seu estado normal, mas mais tarde ela vai ser substituída pelo osso parietal. No caso aqui do nascimento, né, percebam que o crânio, né, ele tem essa espessura, né, esse aumento do crânio aqui, todo o encéfalo ele fica localizado aqui dentro, a região occipital, frontal, parietal e temporal, elas vão diminuir, vão compactar, né, vão diminuir de tamanho para facilitar a passagem no canal do parto. Né? Então, o que acontece aqui com uma criança, né, é que o crânio ele se compacta, né, ele é todo aberto, não há um fechamento total aqui das fissuras do crânio, né, que no indivíduo adulto já existe, né, percebam a diferença das fissuras aqui do crânio de um adulto, na parte inferior e na parte superior, essa diferença. No caso aqui de um indivíduo adulto, né, de uma criança, né, percebam que o crânio ele vai ter essa aparência, né, no nascimento, minutos após o nascimento, e até 24 horas depois ele vai voltar a uma circunferência, aí, uma circunferência perfeita, tá bom? Então, não se assustem nas primeiras 24 horas, né, quando a criança ela nasce com essa cabeça um pouco mais
pontiaguda, né? E depois de 24 horas ela vai se remodelando. Mas é óbvio que a gente precisa ter muito cuidado, né, para ter contato com essa região aqui, afinal de contas os ossos eles não foram formados, né? E aí uma fontanela, né, há uma moleira, né, mais mole, e pode, obviamente, ali se você tiver uma pressão, essa região danificar algum sistema nervoso central, principalmente o sistema nervoso central. Já o víscero-crânio, né, é o chamado aí de esqueletos da face, então toda a parte da região esquerda. A gente viu ali o neurocrânio, né, na parte direita. Vamos falar agora sobre os esqueletos da face aqui, que vai facilitar bastante aí o entendimento durante um processo ou protocolo aí de atendimento. Nós temos aqui os ossos lacrimais, né, que não, como nós temos aí dois olhos, nós vamos ter também dois canais lacrimais, por sua vez, dois ossos lacrimais. São ossos minúsculos aqui na parte interna, né, do crânio, mas que a gente consegue colocar aqui a região colocar a mão aqui e sentir, tateá-lo, né? De uma maneira a identificar através do esqueleto, né? Através de um crânio. Nós temos ossos, dois ossos nasais, né? Que vão formar um osso. Esse osso nasal aqui ele vai dar estruturação a todo o nariz, né? Ao encaixe de toda a cartilagem do nariz. O osso zigomático, né, que serão dois ossos, que é essa região aqui que vai dar uma espécie de assoalho aqui para os ossos, para os olhos, né, tanto na região da parte esquerda como da parte direita. O osso, né, o arco zigomático aqui, é uma região que a gente fala aí da maçã, da estrutura do rosto, né, que ele fica localizado na parte lateral aqui do crânio. As conchas nasais vão ser divididas em superior e inferior. A gente não consegue tateá-lo aqui sem colocar o dedo internamente no nariz, tá bom? A concha nasal inferior. Nós temos ainda a mandíbula, que é a parte de baixo do nosso crânio, né? Que vai ser responsável por fazer a movimentação aqui através da articulação temporomandibular, ou ainda chamada de ATM, né? Que nós temos o corpo aqui, nós temos a cabeça da mandíbula, né? Nós temos o corpo da mandíbula na parte inferior do crânio. O vômer, né? Que vai ser essa parte que vai fazer a separação aqui da região do crânio, né? E da região do nariz. O vômer é um acidente ósseo, chamado de acidente ósseo, ou proeminência óssea, para o fechamento, né, da região do crânio. Em algumas crianças isso pode vir a acontecer em ficar com uma abertura ali, criando o que a gente chama de lábio leporino, né, ou a abertura do céu da boca, né, e esse vômer ali é a estruturação desse fechamento desse crânio, tá bom? Já o maxilar, que é a parte superior, né, nós vamos ter dois maxilares também, tanto nessa parte lateral direita como lateral esquerda, que vão se unir e formar um osso só, mas ele é separado em dois também. Por sua vez, né, nós temos ainda o palatino, né, que ele fica na região interna, que aqui a gente não consegue mostrar para vocês, mas eu vou mostrar em uma outra perspectiva. Então, o osso lacrimal, conforme a gente comentou com vocês, esse é osso, né, nessa parte interna dos olhos, né, a gente consegue identificar através dessa imagem aqui, né, mas o osso lacrimal, nós temos dois ossos lacrimais, e por sua vez, né, ele vai dar ali a estruturação, né, o contorno dos olhos, principalmente na parte mais próxima aqui do nariz. O osso lacrimal, ele é um dos menores ossos aí e também o mais frágil da face, e ele fica localizado ali sobre a porção média da órbita, né, na região orbital dos olhos. Por sua vez, né, esse osso lacrimal, conforme a gente entende, né, também chamado aí de chorão, né, porque ele fica ali localizado o sacro lagrimal, né, o órgão lacrimal ali, que ele quando
necessário, ele vai relaxar, fazendo com que saia ali a glândula, né? Saia ali o líquido, né? Produzindo uma lágrima. O osso nasal, né? Por sua vez, ele é dividido em dois aqui, como a gente está identificando através da imagem. Geralmente, né? O osso nasal, eles são ossos finos, né? Entretanto, eles são mais alongados, né? Do que o osso lacrimal. E eles vão variar, obviamente, aí de tamanho de pessoa para pessoa. Por isso que algumas pessoas têm um nariz mais avantajado, ali, maior do que o outro, tá bem? Esses ossos nasais, eles geralmente estão dispostos aí tanto na lateral direita como na lateral esquerda, e eles vão criar uma ponte, né? Essa ponta aqui, ó, que vão dar estrutura ali, vão dar formato ao nariz também. Esse osso nasal, ele é um osso que é localizado na face e também, né, ele pode receber ali um nome, né, de pneumático. Por isso que quando a gente passa por uma situação de constipação, né, o congestionamento nasal, ele pode ficar, muitas pessoas apertam esse osso para ver se melhoram, né, esse fluxo respiratório. O osso zigomático, né, que é a região lateral aqui, conforme a gente citou, né, que vai dar o contorno aí, o crânio, consequentemente a face humana, ele é um osso impar, né, em dois ossos aqui, também chamado aí de osso da bochecha, né, mas o nome correto dele é zigomático. Ele surge aqui em união com o osso frontal, né, e na região lateral aqui até o maxilar. E por sua vez, ele serve, né, para identificar também se o indivíduo ele é do sexo masculino ou do sexo feminino, né, em conjunto aí com o tamanho da mandíbula, né? No caso do homem, aqui o osso, tanto o zigomático como o da mandíbula, ele é maior, ele é mais alongado do que o sexo feminino, por isso que o rosto, né, a região da face aí das mulheres geralmente são menores do que dos homens, né? A concha nasal, né, que é esse ossículo aqui minúsculo, né, a concha nasal, ele realmente parece uma concha, né, e aí fica localizado, né, a concha nasal inferior, que é a parte de baixo, e a concha nasal superior. Apesar dessa divisão, ele é um osso só, e também chamado de corneto, né, corneto inferior. Ele vai, em alguns momentos aí da vida humana, né, ele vai se estender, ele vai se abrir aqui para facilitar a passagem de ar, né, ou ainda para apresentar alguns sinais aí específicos, né, durante a noite, como o ronco, né, ou no caso aí vai ocasionar o estreitamento, produzindo a apneia também, tá bom? Que nada mais é que a diminuição do fluxo respiratório durante o sono. A mandíbula, que é a parte maior aí do víscero crânio, né, que é essa parte muito alongada, nós temos uma mandíbula só, ela é unificada, né, tanto de um lado como com o outro, ela é encaixada no víscero crânio, no neurocrânio, né, através aqui de uma articulação temporomandibular, né, então quando a gente vai abrir e fechar a boca, durante a fala, durante a conversação, durante a alimentação, há uma saída dessa mandíbula, um deslocamento aqui para baixo dessa mandíbula e o fechamento encaixando ali perfeitamente no processo estiloide, né, na cavidade aqui que nós temos do neurocrânio. Entretanto, a mandíbula, né, por ser aí a maior, né, estrutura, né, que nós temos aí do víscero crânio, percebam que essa mandíbula ela vai ser unificada, né, justamente para que ela aguente maior quantidade de impacto, a maior quantidade de movimentação, né, para fala, para alimentação, e também, aí, como a gente citou, né, é isso que faz distinção aí entre o sexo masculino e feminino, né, formando, além de formar, né, a arcada
inferior, né, que é a parte de baixo aqui dos dentes, que depois vai complementar com o maxilar, que é a parte da arcada superior. Em todos os seres vertebrados, aí, os mamíferos, né, a mandíbula, ela vai ter uma movimentação em 3 planos, né? Sagital, frontal e transversal. Tudo que fugir desse movimentação pode produzir dores, né, a essa região, né? E como ela fica localizado próximo do víscero, do neurocrânio, vai ocasionar bastante dor, né? Por isso que em alguns casos aí vai produzir enxaqueca, vai produzir a dor, né, durante a conversação, durante a alimentação, né, e como fica próximo da região do sistema auditivo aqui, né, do sistema do ouvido interno, né, qualquer barulho também pode ocasionar, tanto a mastigação pode ocasionar um certo desconforto aí para quem tem as crises de enxaqueca. Uma recomendação, né, obviamente que vocês vão estudar isso mais à frente, é uma leve liberação para essa região desses músculos aqui, que a gente vai ver mais à frente, e também um leve toque aqui na região da mandíbula, para que tire ali essa sensação de desconforto e ainda tente diminuir aí as crises de enxaqueca. O osso vomer, né, que ele fica localizado, né, lateralmente aqui das conchas, né, conchas nasais são aqui embaixo. O osso vomer, né, conforme a gente falou, é o fechamento desse processo que a gente consegue identificar através do toque aqui, nessa primeira região aqui do maxilar. O osso vomer, que fica localizado, né, atrás da região das conchas nasais, né, ele vai servir basicamente ali para auxiliar a mastigação, né, que é um processo aí fundamental para a gente, para a nossa nutrição e ainda para a nossa fala, né? E o vomer, ele é o maior aí em alguns outros animais, né, alguns outros mamíferos, como é o caso dos animais, do cachorro, né? Esse osso vomer, ele é maior, né, que vai facilitar aí o olfato, né, sentir o cheiro aí de tudo que vocês imaginarem. Por isso que no caso dos animais, né, principalmente do cachorro, o olfato dele é mais aguçado do que dos seres humanos. Nós temos ainda o maxilar, né, que, se eu não me engano, é o último slide aqui que a gente vai citar, né, que ele é formado basicamente aqui para estruturar todos os dentes, né, para recepcionar ali todos os germinativos dentais, né, que são as células dentais, que vão produzir futuramente os dentes. O maxilar, ele é dividido em dois, né? Mas, conforme eu falei, ele tem a parte direita e esquerda, e, por sua vez, ela é uma que vai fazer um fechamento ali na região frontal do crânio. Por sua vez, né, ele vai suportar ali o nascimento desses dentes superiores, né, e formar ali o final do palato, né, que é o que a gente não conseguia ver na outra perspectiva, formando então a região do palatino, né? Então, o maxilar, ele vai ficar nessa parte aqui, nessa parte, mas o maxilar, o palatino, ou palato duro, que é chamado, né? Ele vai formar os dois últimos ossos aqui do crânio. Na parte superior aqui do palato duro, haverá o palato mole, mas isso é um assunto específico aí para profissionais da fonoaudiologia, profissionais da cirurgiões dentistas, né? Para entenderem o funcionamento da voz, né? Então, o palatino, ele também auxilia aí no desenvolvimento da voz. As pessoas com voz mais fina terão um palato, né, a região do palatino mais grosso, e as pessoas com voz mais grossa, né, terão aí um palato mais fino, né, o inverso aí do canal vocal, né, justamente também em ação com as cordas vocais. Sendo assim, pessoal, chegamos aí ao término da nossa aula, né, todas as referências estão aqui, e aí eu me despeço de vocês com aquele obrigado, até breve,
deixo o meu e-mail aí para vocês, caso vocês precisem entrar em contato comigo. Lembrando que eu também estou no grupo do WhatsApp da sala de vocês. E essa aula foi gravada aí justamente para quem não conseguiu acompanhar a aula de maneira remota, tá bom? Um obrigado a todos, até breve, até a próxima aula.